Então nós desenvolvemos um método que é muito simples para controle de potência e ele funciona com qualquer inserto em qualquer equipamento. Eu sou o Alexandre Capelli, todos me conhecem atualmente por ser o CEO, o presidente ou diretor de pesquisa e desenvolvimento da Helsing Ultrasonic. Então nós vamos focar agora, daqui para frente, na parte de ultrassom. Tudo que a gente tem feito nesses últimos anos, eu tenho que dizer que é graças ao que eu aprendi de método de pesquisa na USP com o professor Pécora. A gente usa lá na fábrica diariamente a metodologia científica para desenvolver os produtos, para melhorar esses produtos e para testar, colocar no mercado e assim por diante. Então, eu tenho que dizer que a pesquisa, ela junto com a clínica, é o que vai catapultar, que vai fazer com que a nossa profissão evolua rapidamente. Então, o ultrassom é uma ferramenta extremamente versátil, é um equipamento que, o mesmo equipamento de ultrassom, ele pode ser usado na endo, mas também pode ser usado na pério, na dentística, na parte de prótese, de refinamento de preparo. Então, ele é um equipamento muito versátil. Esse equipamento, ele tem basicamente 3 partes, um pedal, a caixa, que é o controle de potência, e a caneta, onde a gente segura, que em engenharia recebe o nome de transdutor, mas a gente na odontologia chama de peça de mão ou caneta. Então, dentro dessa caneta ultrassônica, nós temos as pastilhas, que quando estimuladas pela eletricidade, elas expandem e contraem, gerando energia mecânica. Então, o equipamento de ultrassom nada mais é do que um equipamento que transforma energia elétrica em energia mecânica. Então, dependendo do tipo de inserto que eu tenho acoplado a essa peça de mão, eu vou fazer diferentes aplicações. Então eu posso trabalhar câmara pulpar, eu posso trabalhar terço médio, eu posso cortar um ápice numa cirurgia parendodôntica, eu posso fazer o retropreparo, eu posso remover guta, eu posso cortar guta, remover pino, por exemplo, de todos os tipos, metálico, rosqueado, de fibra. É um dos equipamentos mais importantes e versáteis da endodontia. E ele é um equipamento extremamente simples de ser utilizado. Ele tem, na maior parte dos equipamentos, somente 2 botões. Um botão que eu controlo o fluxo de água e um botão que eu controlo a potência. Eu não tenho como alterar, na maior parte dos equipamentos, a frequência. O que é frequência? Frequência é o número de ciclos por segundo. Então, em média, os equipamentos que a gente tem no mercado, eles trabalham entre 28.000 a 32.000 ciclos por segundo. Então, quando eu faço a colocação do inserto e dou o torque, ele entra numa ressonância e vai trabalhar numa determinada frequência, um número de ciclos por segundo. Quando eu mexo naquele botão de potência, ou seja, o potenciômetro, eu não altero a frequência, eu altero o número, a amplitude da ponta do inserto. Então, eu altero a amplitude mexendo na potência e não o número de ciclos. Então, um raciocínio bem simples e lógico é o seguinte: quanto mais delicado o inserto, menos potência, ou seja, menos amplitude eu devo utilizar na hora de trabalhar. Quanto mais calibroso, então vou tirar um pino metálico, por exemplo, eu preciso de bastante vibração, de bastante eficácia, Então eu devo utilizar bastante potência para que esse inserto possa fazer o máximo de vibração. Como que a gente faz isso na prática? Porque cada equipamento tem uma qualidade mecânica, cada peça de mão, a eletrônica varia muito de um equipamento para equipamento, então eu não consigo dizer, você deve usar para esse inserto X 15, 20% de potência, porque isso pode funcionar muito bem no equipamento A, porém não funciona da mesma forma no equipamento B. Então nós desenvolvemos um método que é muito simples para controle de potência e ele funciona com qualquer inserto em qualquer equipamento. Então eu vou pegar esse inserto X, não importa qual o modelo, vamos por aqui o vídeo, é o E2D,
que é um tronco cônico bastante delicado, excelente para trabalhar câmara pulpar, entrada dos canais. Então eu rosqueio esse inserto e dou um pequeno torque, o suficiente para que essa peça não se movimente mais se eu tentar, por exemplo, girá-la com minhas mãos. Ela não consegue ser desrosqueada, tá ok, tá num torque bom já, ideal. Abro o fluxo de água e gradativamente eu vou aumentando essa potência e observando o que acontece nessa ponta do inserto, né? Então, esse fluxo de água, ele começa correndo normalmente. Conforme você vai aumentando essa potência, você vai percebendo uma alteração nesse fluxo de água. Em determinado momento, isso acaba virando uma microvaporização, como a gente está vendo agora no vídeo. Então eu tenho aqui a potência ideal de trabalho. E essa metodologia funciona para qualquer inserto em qualquer ultrassom. Eu coloquei muita potência, veja que a água espraia e ela não chega mais até a ponta. Então, a partir desse momento, eu ultrapassei a potência ideal. Não é assim que a gente deve trabalhar. Eu devo trabalhar sempre numa potência onde a água continua a correr até a ponta. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, como o Alexandre Capelli, professor, né, doutor e tal, mas também falando um pouco dessa tecnologia que a gente ajudou a desenvolver aqui no Brasil.